Vejam só se o Brasil não é um país diferente em tudo, até no futebol. O Renato Gaúcho, sim, o Renato Gaúcho disse que não toparia assumir a seleção brasileira porque a CBF é uma bagunça. Assim, é uma bagunça tão grande que não serve pra mim. O Renato Gaúcho. Vamos repercutir isso aqui no vídeo de hoje. Esse país, ele é sui generis, né? Like no vídeo, se inscreva, ative o sininho, vamos rumo a 170 mil inscritos no canal. A gente se diverte com esse país, né? Mas antes da gente começar a falar do vídeo, 2 toques. Primeiro, hoje, Campeonato Paulista, uma rodada cheia de estaduais pelo Brasil. Eu tô colocando aí as cotações de São Paulo e Água Santa, o super campeão do Brasil, entrando em campo depois do título. E você pode fazer sua fezinha nos jogos de hoje, tá? Mas, faz o cadastro no site. Eu deixei o meu link do primeiro comentário desse vídeo para você se cadastrar, sempre com mais de 18 anos e sempre jogando ali com responsabilidade. Tá bom, pessoal? Então, link do primeiro comentário do vídeo. Segundo recado, clube de membros. Você já é um membro do canal? Você que está aqui todo dia, almoça comigo aqui todo dia? Tô esperando você lá. O Jorge Igor Responde exclusivo para membros. Tá no ar. A partir do momento que você virar um membro do canal, você vai ter acesso ao vídeo, respondendo perguntas da galera aí. E pode ser a sua, a próxima pergunta. Só os membros, inclusive, também têm a vantagem aí de perguntar para o quadro. Então, R$ 4,99, gente, um preço pequenininho e você dá essa força para o nosso trabalho aqui, tá bom? Só clicar no botãozinho. Então, vamos lá. O Renato Gaúcho deu essa entrevista ao GE. É um quadro lá onde eles pegam figuras do futebol e fazem muitas perguntas, falam sobre vida pessoal, falam sobre carreira, relembram momentos históricos e tal. E aí, num determinado momento da entrevista, o Renato é perguntado se ele sentia que nessa última mudança aí que houve na seleção, que era o momento dele, ao invés do Dorival. Pô, será que não era a sua hora, de repente? Antes do Dorival não era você o cara da fila e tal? E aí ele responde o seguinte... Abre aspas, cara, vou te falar uma coisa, vou te falar sinceramente, se eu fosse chamado para a seleção agora, eu não iria, com todo respeito, fecha aspas. Aí o jornalista, por quê? E aí ele desenvolve, abre aspas, nessa bagunça eu não vou entrar não, a seleção brasileira é meu sonho, mas a CBF tem que tomar vergonha na cara, a verdade é essa, eu não quero chegar na seleção brasileira e ser mais um, se um dia eu tiver que chegar lá, mas chegar lá e daqui a 2 meses, vai embora e me dá aí saco de arroz, saco de feijão, acabou tudo, nessa bagunça eu estou fora. Graças a Deus ninguém me chamou. Eu não iria. Do jeito que está a situação na CBF, independente de quem quer que seja o presidente da CBF, mas ela tem que tomar vergonha na cara, para o bem do futebol brasileiro. Fecha aspas. Aí depois ele disse que ligou para o Dorival, que deu os parabéns ao Dorival, que o Dorival merecia a oportunidade, mas que falando dele, Renato, se alguém ligasse para ele e falasse, vem, ele não iria para a CBF. E aí falou, não, o Dorival foi, cada um é cada um. Primeira coisa aqui, quando o Dorival foi contratado para a seleção, minha análise foi a seguinte, olha, é difícil trabalhar com Edinaldo e companhia, porque, olha o nível do presidente da CBF. Estou falando gerencialmente, né? Não falo nunca aqui de vida pessoal. Olha o nível do gestor. Olha como foi a condução do ano de 2023 na Confederação Brasileira de Futebol. Então, trabalhar com um cara como esse... Agora, para chegar à seleção brasileira, que é o ponto mais alto da carreira de um treinador nascido aqui, ou o grande sonho, vendido por todos eles, né? Aí não sou apenas eu, o cara que diz isso. Eles mesmos sempre disseram, seleção é o auge, seleção é o ápice, seleção é o sonho, seleção... Então, para chegar lá, infelizmente, você tem que lidar com Edinaldos da vida, Caboclos da vida, Teixeiras da vida, Marco Polos da vida. É a galera. Ó quem comandou a CBF nesses últimos tempos, o que teve de bom? É isso aí. O nível é daí para baixo. O nível é daí para pior. Então, você precisa fazer um trabalho apesar dos Edinaldos, sabe? O Tite fez isso. O Tite conseguiu blindar o seu grupo de jogadores. O Tite não ganhou as Copas. Ok. Vamos dizer que o ciclo do Tite foi todo ruim? A minha opinião segue a mesma. Do dia seguinte à eliminação, porque às vezes o tempo passa e você vai acomodando algumas coisas e você vai revendo alguns posicionamentos, mas a minha leitura do trabalho do Tite, ela é exatamente a mesma do dia seguinte à eliminação agora para a Croácia. O ciclo é muito bom, não é bom não. O trabalho do Tite no ciclo é muito bom. Com alguns problemas,
com alguns discursos incoerentes, sim, com algumas decisões muito questionáveis, sim, com alguns erros. Mas ninguém faz um trabalho de 4, 6 anos sem cometer erros. E acho que os acertos do Tite foram maiores. O grande problema é que, no objetivo central, no que realmente interessava, que era a Copa do Mundo, olha eu dando pancada no tripé da câmera aqui, o Tite não conseguiu alcançar, o Tite fracassou. Acho que é um termo... Eu acho que é um termo que soa forte, mas é verdadeiro, né? Fracassou contra a Bélgica e fracassou contra a Croácia. Mas o trabalho foi muito bom, apesar de todo o ambiente político na CBF. O Tite encarou um trabalho no meio de uma denúncia de assédio sexual do ex-presidente da CBF. Isso teve influência, impacto direto no campo? Pouco. Isso teve impacto direto em resultados? Nenhum. Praticamente nenhum. Teve um impacto direto do campo daquela coisa constrangedora, do caboclo, tá perto da delegação, em viagem, do time não querer o cara ali, não querer o cara do vestiário, ele meio que forçando uma barra com o Tite também e tal. Mas o Tite protegeu o grupo dele. E acho que o Dorival é experiente o suficiente para blindar o seu grupo de jogadores quando uma nova crise, se uma nova crise surgir na CBF. O que pode ser? Uma nova saída do Edinaldo, de repente, do cargo? Ou alguma denúncia gravíssima que venha a surgir contra o Edinaldo? Eu acho que o trabalho de campo, ele pode sofrer algum tipo de abalo, mas seleção não é algo do dia a dia, seleção, os jogadores se reúnem esporadicamente, são todos caras muito rodados, muito experientes, e os escândalos que surgem, não surgem do campo para fora, eles surgem de fora. E às vezes eles respingam no campo, às vezes nem chegam. Então, eu acho que treinadores com a experiência do Dorival e do próprio Renato, em termos de gestão de grupo, o Renato é um cara que consegue, muitas vezes, atrair para ele a pancada. Beleza, deixa bater em mim aqui. Vai pro confronto, ele até fala disso aqui, com imprensa e tal. A relação do Renato com parte da imprensa, ela tem ali momentos de estresse e tal, porque é uma estratégia, muitas vezes, do Renato. Não, dá em mim aqui, dá em mim que eu encaro. E eu protejo o grupo. E eu protejo os jogadores. Então, eu acho que o Renato conseguiria, habilidoso como é, eu acho que o Renato conseguiria lidar com as crises da CBF, né? Questão de bagunça para planejamento, assim, o planejamento ele é tocado pela comissão técnica da CBF, a diretoria participa e tal, mas é de responsabilidade do treinador estabelecer ali a forma de trabalho, a metodologia, datas, treinos, olhar o calendário de competições, enfim, na verdade, gente, a CBF faz, quem fala muito isso é o VSR, e eu concordo com isso, e sempre repito isso quando tenho a oportunidade. A CBF faz política. O trabalho principal do presidente da CBF é fazer costura de bastidores, é fazer política para a manutenção do poder, é ter boas relações com as federações, com clubes também, mas as federações têm um poder maior de voto, então elas são mais agradadas muitas vezes do que os clubes, muitas vezes estabelecer conexões com os governos Brasil afora, né, com as esferas de poder, né? Vale lembrar que existia no quadro de diretores da Confederação Brasileira de Futebol uma pessoa ligada ao PCdoB e justamente o PCdoB foi o partido que entrou no STF com uma ADI para segurar o Edinaldo do cargo e ele está no cargo graças a uma liminar concedida em cima dessa ADI impetrada pelo PCdoB. Então, a CBF é isso. E aí, depois o futebol. Então, o que o Edinaldo fez? Também foi a minha impressão nesse processo todo. Assim que ele é reconduzido ao cargo, o STF dá lá, o Gilmar Mendes dá lá eliminar, não foi o Supremo, o plenário, mas foi um ministro monocraticamente do Supremo que fez, imediatamente ele, vamos tirar esse problema da frente, eu vou resolver logo esse negócio de técnico, porque depois eu tenho que fazer as minhas costuras aqui, porque eu quase perdi o poder de maneira definitiva, porque eu perdi apoio, porque eu perdi sustentação, o negócio ficou feio pra mim, então ó, vamos tirar esse negócio da frente, contrata logo o técnico aí, liga logo pro Dorival, demite logo o Diniz, vambora, e agora vamos fazer o que interessa, é isso. Então, eu acho que não é o melhor cenário? Não é. CBF é um modelo? Não. Muitas vezes ela é um modelo do que não se fazer, um modelo a não ser seguido. Mas é o que temos, gente. Você vai condenar um Dorival por isso? Eu também não condeno um Renato por dizer que não quero. Com essa galera eu não quero trabalhar. Bagunça não é comigo. Mas, ao mesmo tempo, e aí você percebe o lado irônico da coisa, né? O Renato falar em bagunça... Bom, primeiro você dá uma declaração como essa, o Renato não chegou... Precisamos também separar as coisas, né? Ele não chegou, convocou uma coletiva ou postou de maneira ativa um texto dizendo o seguinte, se me ligasse eu não ia. Não, ele foi perguntado, ok? O repórter perguntou.
Agora, quando você diz, eu não, depois que um outro treinador acabou de ser contratado, pode soar para muitas pessoas raposa e as uvas, né? Eu quero, eu não alcanço, essa uva não presta. Pode parecer isso. As pessoas falam, agora também que o Dorival... Ninguém te ligou, né, Renato? Agora você fica falando isso porque tem outro cara contratado lá, né? Mas ele foi perguntado, sendo justo. Ele foi perguntado e deu a opinião dele, deu a resposta dele. Renato não costuma fugir de pergunta, né? Agora, a outra ironia da história, o Renato falar de bagunça. Desculpa, outro dia o Renato, a revelia da diretoria, depois de um Grenal, o time perdeu, ele tinha explicações para dar, a entrevista coletiva é um compromisso oficial dos treinadores, tem patrocinadores expostos, tem, né? Ele tinha por orientação, por decisão da diretoria do Grêmio, que dar a coletiva. Não tem essa de sair correndo para o aeroporto depois do Grenal, não. Você vai dar a coletiva. Ele pegou as coisas dele, foi embora, pegou um avião e foi pro Rio. E não deu a coletiva. Aí o Renato quer falar de bagunça. Sabe? Quando a gente olha pro histórico, ano passado, depois do Carnaval, fevereiro do ano passado, os jogadores do Grêmio voltaram do recesso do Carnaval treinando, o Renato estava no Rio. Ficou mais tempo no Rio, na praia, com o time treinando. O auxiliar tá dando treino. A diretoria do Grêmio liberou, não liberou, ficou aquela confusão, depois a diretoria do Grêmio disse que não, a gente liberou e tal, mas caramba, é o treinador. Independentemente de liberação ou não, se a história foi totalmente contada ou foi mal contada, o cara é o treinador do time. Olha o exemplo que ele passa pro elenco. É carnaval, vou ficar mais um tempinho aqui no Rio, vocês vão treinando aí. E o pior é que tinha um jogo do Campeonato Gaúcho no sábado que a federação remarcou para sexta depois do Carnaval, encurtou o tempo. E mesmo assim o Renato manteve a programação dele de recesso de Carnaval no Rio. Então também ouviu o Renato. É o direito dele. Ele tem direito de trabalhar com quem ele quiser, no ambiente que ele quiser, no nível de organização que ele quiser. Direito dele. Agora, ouvir o Renato com o histórico que tem... Eu estou citando episódios recentes, poderia citar vários. Ouvir o Renato com o histórico que tem falar de bagunça, não, nessa bagunça aí eu não vou. Essa bagunça é demais pra mim. A primeira reação minha foi dar uma risada disso aqui. Falei, meu Deus, o Renato... Olha, o buraco da CBF tá tão fundo que ela teve que ouvir isso do Renato Gaúcho, pô. Com todo respeito, né? Se eu ouço isso da boca do Dorival, eu falo, opa, né? Mas do Renato. E eu não tô discutindo aqui a qualidade do treinador Renato. Quem me acompanha aqui também sabe o conceito que eu tenho do Renato. Eu acho que o Renato é sim um cara estudioso, é um cara que se prepara, é um ótimo gestor de grupo e um ótimo treinador também, um ótimo montador de times. É que ele muitas vezes quer vender uma imagem de um cara, eu sou boleirão, não preciso estudar, eu não preciso ser tão teórico, esse negócio de teoria é muito chato, mas não, ele tem análise de desempenho, ele é municiado de números, ele tem uma equipe muito competente, ele é um cara competente. Então, eu não compro muito o personagem Renato, acho que ele gosta, ele usa esse folclore também para continuar se projetando, enfim, é algo que ele acha que faz bem, que ele tira benefícios com isso, enfim. Mas, é engraçado, né? O Renato falou da bagunça, cara, o Renato. E teve um outro momento da entrevista que eu tô tentando achar aqui, que é quando ele é perguntado assim, tipo, o que te motiva a continuar? O repórter pergunta assim, o que te dá tesão ainda de ser treinador de futebol depois de tudo que você viveu? E ele diz assim, abre aspas, posso ser sincero? Posso ser sincero? Vou ser sincero. Para calar a boca de 1 ou 2% da imprensa. Fecha aspas, aí o repórter pergunta, mas é só por isso? Aí ele responde, não é só por isso, eu preciso de dinheiro, eu preciso ganhar da família e tal, mas eu quero mostrar para algumas pessoas que ficam sentadas no ar-condicionado, que não aparecem no treino, que querem criticar o treinador no dia do jogo, que eu sei mais do que eles. O cara não sabe, o jornalista, né? Não sabe o que se passou com o jogador, quer criticar o treinador que tirou ou botou. E aí eu pergunto, o que ele sabe sobre o jogador, né? Ele sabe o que o treinador pensa, por que tirou, o cara aparece só no dia do jogo, quer criticar? Bom, vamos lá. Nós estamos vivendo um momento em que tem treinador chegando em entrevista coletiva dizendo, não quero explicar. Professor, boa noite. O senhor pode aí fazer uma análise aí da derrota? O que aconteceu, né? O que o senhor detectou e tal do jogo de hoje? Ou quais foram os principais pontos para a vitória? Não quero falar sobre isso. O Vanderlei Luxemburgo fez isso ano passado. O Filipão acabou de fazer isso depois do Clássico Mineiro. Bom, se nós não ouvirmos as explicações dos treinadores que vivem o dia a dia, fica muito mais difícil para a gente formar um conceito. Aí, o treinador depois, quando uma opinião for do desagrado dele, for uma opinião que ele considera com pouco embasamento, com pouca substância, ele não vai poder cobrar um jornalista, porque o jornalista vai dizer, eu perguntei, eu quis entender, você é fonte primária, eu quis entender com você
os teus pensamentos, as tuas motivações, o que estava por trás das tuas decisões. Você não quis me explicar, então eu tirei minhas próprias conclusões. Outra coisa, o Renato fala, jornalista aparece no dia do jogo, não vê o dia a dia, quer criticar. Bom, os treinos hoje não são abertos mais à imprensa. Eu vivi uma época, talvez a última época, em que você acompanhava treinos. Verdade que tinha muito colega que vivia na sala de imprensa, muito talvez exagero. Alguns colegas preferiam ficar na sala de imprensa comendo bolacha, tomando refrigerante e curtindo o ar-condicionado e o treino rolando. Aí depois o jogador vinha na sala de imprensa, o cara fazia lá 2, 3 perguntas, gravava, fechava o boletim dele e mandava. Alguns faziam isso. Outros, de fato, viam o treino, prestavam atenção, sentavam a bundinha na arquibancada ou ficavam na beira do campo, assistindo ao treino, anotando. Aí vai de cada um. Agora, hoje a gente vive, depois do período de pandemia, essa realidade de fechamento total. Então fica mais difícil pra gente. A gente não tem as informações do dia a dia, a gente não consegue observar o dia a dia, porque os clubes limitam o acesso dos jornalistas ao dia a dia. Então tem um pouco de verdade em cada lado nessa história. Eu entendo quando o Renato diz que e é um direito dele, né, querer responder aos caras que o criticam. O Renato já travou grandes embates com a imprensa, beleza. Ele não é obrigado a gostar da imprensa, ele não é obrigado a gostar de jornalista, ele não é obrigado a concordar com tudo que jornalista fala, ele não é obrigado a nada. É direito dele, quando ele quiser responder, ele tem que responder mesmo. Só que o Renato muitas vezes vai além. O Renato muitas vezes vira assim no microfone e fala, inclusive, eu vou pegar o nome do jornalista e vou jogar na boca da torcida aí, hein? Aí vocês se resolvam com a torcida. O que ele tá querendo fazer com isso? Intimidar o cara? Criar ali um ambiente de ameaça, de intimidação, de cerceamento do trabalho do cara? Tá jogando o cara dos leões? Vai deixar o cara ser ameaçado? Vai deixar o cara ser... É isso que o Renato quer? Muitas vezes ele fez isso no microfone. Agora, criticar, cara, é direito dele. Agora, também é o seguinte, não adianta falar, jornalista me critica porque não vê treino. Pois é, vocês não deixam. Os clubes não deixam, de uma maneira geral. Os clubes não deixam. Essa relação, ela é cada vez mais distante. A gente tem os jogos. A gente observa em cima dos jogos. E monta nosso raciocínio, nosso pensamento sobre o jogo, também em cima do que é falado de forma muito escassa, do pouco que a gente consegue extrair de entrevista coletiva. É só isso que a gente tem, Renato. Então, convenhamos, né? Nosso trabalho está cada vez mais difícil, cada vez mais limitado, é cada vez mais difícil chegar em caras como você. É cada vez mais difícil. Aliás, você ainda é um dos mais acessíveis, para ser justo, tá? Você ainda é um cara que para falar, é super autêntico. Essa virtude do Renato eu não deixo de enxergar e de valorizar e de enaltecer e de reconhecer. Agora, de uma maneira geral, pra você falar com um jogador, pra você assistir um treino, é um parto. É um parto. São 500 camadas que você tem que ir superando até chegar até... Aí a gente fica com o que o campo mostra mesmo. Não tem muito base mais, né? Não tem muita coisa mais para falar, né? É isso. Entrevista do Renato. Renato Gaúcho sempre rende grandes histórias. O que você acha dessa história? Se o seu telefone tocasse do outro lado da linha e estivesse Edinaldo Rodrigues lhe chamando para assumir a CBF, você iria? Ou a bagunça seria demais para você? Deixa nos comentários. Uma boa quarta-feira para todo mundo. Like do vídeo se você ficou até o final. Juízo. Se alguém for perguntar, eu fiz um corte no dedo hoje de manhã e Caroline, a minha enfermeira mirim, me ajudou aqui colocando uma proteção. Nada sério, nada grave. Juízo, tchau!